Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Mais uma vez, boa noite, queridos. Que bom estarmos juntos. Estamos na reta final da nossa série de mensagens baseado no livro de Atos. A partir de julho, nós vamos começar uma nova série de mensagens, mas estamos ainda firmes e fortes, tanto na Escola Bíblica Discipuladora, quanto do púlpito, quanto nos pequenos grupos, num currículo integrado, estudando o livro de Atos. E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. Eu quero que você leia comigo o capítulo 13 de Atos. E eu quero ler com você o versículo 36. Atos capítulo 13, versículo 36. Chegamos no capítulo 13, como vimos pela manhã, a Escola Bíblica Dominical já está lá no capítulo 22, e os pequenos grupos devem estar aí no capítulo 17, por aí. E nós estamos então trabalhando tudo isso juntos. Leia comigo esse texto. Esse texto sempre me chamou muita atenção. Esse texto sempre mexeu comigo. E eu queria dividir um pouco dos sentimentos do meu coração com vocês a partir desse texto. Atos capítulo 13, versículo 36, o texto bíblico diz assim: porque tendo Davi no seu tempo, eu gosto da versão que diz assim, porque Davi em sua geração, não no seu tempo, em sua geração. Quantos têm aí a tradução em sua geração? Em sua geração, algumas pessoas. Eu gosto dessa tradução que fala sobre geração. Porque tendo Davi em seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado, e ao lado de seus pais, e viu corrupção. Quando eu olho para esse texto, e aqui é só um parênteses antes de a gente começar a nossa introdução, o salmo que fala que Deus não permitirá que o seu filho veja corrupção, está se referindo a Jesus Cristo. É um salmo profético, está falando de Jesus Cristo. Aqui o texto bíblico diz que Davi viu corrupção, né? Ou seja, o seu corpo se decompôs, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e não passou pelo processo, né, de decomposição do corpo. Davi passou pelo processo como eu vou passar, se Cristo não voltar antes e me levar para a eternidade e eu não experimentar a morte. Talvez sejamos a última geração e não vamos precisar experimentar a morte, né? Maranata, ora venha Senhor Jesus. Mas eu gosto de pensar nesse texto e eu queria dividir com vocês esse texto, porque esse texto ele vai mudar uma maneira de nós pensarmos a respeito de uma inquietação que todos nós temos. E esta inquietação, eu culpo nós que estamos do púlpito, muitas vezes ensinando isso, numa tentativa de atrair o seu coração para a presença de Jesus ou para um relacionamento de Jesus. Quantas vezes talvez você não escutou de um púlpito, de um amigo que o aconselhava, né? Talvez então de alguém que o evangelizou e de alguém que o discipulou, dizendo: Deus tem um propósito para a sua vida. Todos nós já ouvimos isso, ou todos nós talvez, ou alguns de nós talvez já replicamos isso, reforçando esse sentimento que Deus tem um propósito para as nossas vidas. E eu fico pensando que talvez essa seja uma das afirmações, quando nós não entendemos o que essa afirmação quer dizer, uma das afirmações que mais causam incômodo e frustração na vida de um cristão.
Porque quantos de vocês, talvez até hoje, estão tentando descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ou você até já esqueceu disso, nem se importa mais com isso, nem se preocupa mais com isso, porque você já ficou careca de tentar descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida e você não conseguiu descobrir. Então eu confesso a você que muitas vezes nós de púlpito, professores de escola bíblica dominical, ou às vezes um discipulador, alguém que estava te evangelizando, na tentativa de atrair a sua atenção para Jesus Cristo, fez uma afirmação como essa. Eu costumo dizer que o grande propósito de Deus para a minha vida é me tornar parecido com Jesus. Eu creio de todo o coração que este é o grande e único propósito de Deus para a minha vida. Me tornar parecido com Jesus. E enquanto eu viver buscando este relacionamento de transformação, a ponto de que eu venha a cada dia me parecer mais com Cristo Jesus, todas as outras coisas que eu acho que é um propósito e que eu busco como propósito, eu terei o direcionamento de Deus, eu terei a bênção de Deus, eu terei a reprovação de Deus. Por isso, na noite de hoje, eu não quero trabalhar com você qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero desmistificar isso, eu quero pedir, por favor, pare de perguntar para Deus qual é o propósito dele para a sua vida. Talvez hoje eu já fiz uma afirmação muito importante. Ele quer que você se pareça com o seu Filho Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus Cristo se tornou homem também. Foi por isso que Jesus Cristo andou entre nós. Foi por isso que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, para nos deixar exemplo, para que nós pudéssemos seguir as suas pegadas e assim nos parecermos com Ele. Mas, independentemente disso, eu quero que você pare de perguntar para Deus qual é o propósito dEle para a sua vida. Porque você vai continuar talvez se frustrando, você vai continuar se decepcionando, você vai continuar talvez inquieto. Mas eu queria que você mudasse a pergunta para a seguinte pergunta: como minha vida pode servir aos propósitos de Deus? Ah, isso é lindo. Porque a primeira pergunta, qual é o propósito de Deus para a minha vida? A preocupação é o meu bem-estar. A preocupação são os meus desejos. Nesta primeira pergunta, o centro da pergunta é o homem. O centro da pergunta é a humanidade. O centro da pergunta, a razão da pergunta, o ser, a existência da pergunta sou eu, o homem. E nós precisamos parar de viver os nossos dias achando que eu sou o protagonista da história e que Deus tem que fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, ao bel prazer do meu coração. Por isso, a grande pergunta é: como minha vida pode servir aos propósitos de Deus? Porque daí não sou eu quem estou no centro da pergunta, agora é Deus quem está no centro da pergunta. Não sou eu agora o protagonista da história, é Deus o protagonista da história. Não são os meus interesses que estão em jogo, agora são os interesses de Deus. E quando nós fazemos essa pergunta, como minha vida pode servir aos propósitos de Deus, nós podemos ampliá-la dizendo, onde Deus espera que eu o sirva. Porque servir aos propósitos de Deus é servir a Ele. Por isso, nós vamos pensar na noite de hoje uma vida de serviço a Deus. Onde Deus quer que você o sirva. Talvez quando você descobrir onde Deus quer que você o sirva, você vai descobrir que você está ajudando Deus nos propósitos dEle. E aí, como consequência natural, você vai entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Se parecer com Jesus, se parecer com Jesus. E o livro de Atos, o capítulo 13, o versículo 36, responde exatamente essa pergunta. Se você na noite de hoje fizer essa pergunta, como minha vida pode servir aos propósitos de Deus? Atos 13, 36 responde. E a primeira resposta que Atos 13, 36 nos dá é: sirva onde Deus o colocou. Sirva onde Deus o colocou. Por isso o texto bíblico diz, porque tendo Davi no seu tempo, tendo Davi em sua geração. Davi, ele não cometeu o erro que muitas vezes eu e você podemos cometer, de achar que a geração passada era uma geração melhor que a nossa.
de achar que um tempo que se foi era um tempo melhor que o nosso, de achar que uma geração passada é uma geração então que tinha melhores possibilidades de servir, melhores possibilidades de crescer, melhores possibilidades de vencer. Davi não cometeu esse erro, ele não ficou olhando para trás e pensando, os patriarcas eram privilegiados, era mais fácil servir na época dos patriarcas. Não, Davi serviu num tempo de uma geração tão trabalhosa quanto esta geração que nós estamos vivendo. Vamos voltar no texto bíblico, eu quero ler com vocês, por exemplo, Atos capítulo 6. Olha o que o versículo 1 diz de Atos capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Naquela geração também tinham pessoas que murmuravam, que reclamavam, que achavam que a vida não era boa, que achavam que os líderes estavam fazendo coisa errada, que achavam que os pais não estavam educando direito, que achavam que a política também não era favorável, que a economia não era favorável. É a mesma geração. Davi também tinha e estava servindo numa geração onde a murmuração se fazia presente. Mas também Davi servia numa geração, veja comigo, por exemplo, o capítulo 15. Quero ler com vocês o versículo 36 e 37. Olha o que o texto bíblico diz. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Versículo 37, revela uma geração que é igual à nossa. Barnabé queria também levar João, chamado Marcos. Se você acompanhou a mensagem desta manhã, mesmo que tenha sido pelo ambiente online, vocês vão perceber que João estava lá participando, no capítulo 13, versículos de 1 a 12. E eu disse que este João que está lá era o primo de Barnabé, que era chamado de João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos. E agora o texto bíblico vem reforçar isso. Barnabé queria também levar João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. No meio da história da viagem missionária que Paulo e Barnabé estavam tendo e João Marcos estava acompanhando, um menino. Em algum momento, João Marcos ele não concordou com aquilo que estava acontecendo, ou uma situação em que talvez João Marcos não achava que Paulo deveria continuar viajando por causa da sua enfermidade. E alguns vão dizer que João Marcos vai se distanciar de Paulo por causa da sua enfermidade. E esta enfermidade é que o apóstolo Paulo chama de espinho na carne. E alguns vão dizer que era consequência de uma malária que ele estava sofrendo, uma febre que ele sofria, uma enxaqueca que ele sofria e que perseguia ele como consequência de uma malária. Talvez isso fosse o espinho na carne de Paulo. E aí o texto bíblico diz então que João Marcos desistiu, jogou a toalha e Barnabé queria trazê-lo de volta. E ali o que aconteceu nos dois? Uma divergência de pensamento, uma divergência de sentimentos. Ali começou a primeira briga, a primeira rusga entre Saulo e Barnabé, e eles vão se separar completamente. É uma geração que também discordava, era uma geração que também tinha rusgas, era uma geração que também pegava ranço um do outro, como a nossa geração. Então a geração de Davi não era simples, não era fácil, não era melhor, não era diferente, mas curiosamente, eu não sei porquê, nós temos uma tendência de dizer, o passado era melhor. Ou nós temos uma tendência de achar, quando eu tiver um emprego melhor, eu faço. Quando eu tiver numa fase melhor da minha vida, eu faço. Quando eu tiver com a minha família melhor estruturada, eu faço. Quando eu tiver então uma igreja melhor, eu faço. E aí nós perdemos a oportunidade de fazermos diferença e de servirmos a Deus e de servirmos aos propósitos de Deus em nosso tempo, na nossa geração. Como Davi fez, serviu a Deus no seu tempo, ou seja, serviu a Deus onde Deus o colocou. Deus o colocou perto então de pessoas, e você deve entender que Deus o colocou
no lugar onde você está para fazer diferença neste lugar. Não é para olhar para trás e lamentar porque você não estava lá atrás. Não é para olhar para o futuro e esperar que o futuro melhore para você começar a fazer. Não, é agora. Deus te colocou agora para você fazer diferença. Deus te colocou agora para você influenciar uma geração. Por isso o texto bíblico diz, porque Davi tendo no seu tempo. No seu tempo. O texto bíblico faz questão de frisar isso. Na noite de hoje eu quero lembrar você dessa sua responsabilidade. Você precisa servir aos propósitos de Deus aonde Ele te colocou. Talvez você não tenha nesse momento as melhores condições. Talvez, de fato, você não esteja neste momento em suas melhores condições. Talvez, de fato, você tenha algumas perspectivas que ainda não se concretizaram. E isso às vezes pode causar desânimo, isso às vezes pode causar desinteresse. Mas Deus está lembrando a você, não viva esperando uma realidade mudar para começar a servir aos propósitos de Deus, aonde Ele te colocou. Como eu gosto de dizer, este é um valor da nossa igreja, porque talvez esse seja um valor do meu ministério. A ideia da excelência é fazermos as coisas da melhor maneira que temos. É realizarmos tudo que nós temos por realizar, da melhor maneira que temos, até termos condições melhores para realizar melhor ainda. Eu queria colocar esse sabor da excelência no seu coração. Assim como Salomão diz no livro de Eclesiastes, tudo quanto vier à sua mão, faça-o com todo o seu coração. Tudo quanto vier às suas mãos, faça-o bem feito. E aí Eclesiastes vai falar, porque na sepultura não haverá obras. Na sepultura não haverá obras. Então, se Deus tem te colocado neste lugar, neste tempo, nesta hora, faça tudo o que você precisa fazer da melhor maneira possível. Porque ali Deus há de te abençoar, ali Deus há de te recompensar. Desde quando eu cheguei, a gente busca alguns alvos nesta igreja e como igreja. Muitos alvos. Eu agradeço a Deus e eu louvo a Deus porque em muitas coisas, em muitas áreas a gente evoluiu, pelo menos do meu ponto de vista nós evoluímos. Mas tem muitas coisas que a gente ainda busca. A gente busca terminar esse centro de adoração. Este lugar onde nós nos reunimos para, como corpo de Cristo, louvar a Deus, bendizer o nome de Deus. Eu continuo orando e buscando alternativas para que a gente possa trabalhar acústicas desse santuário, para que o som chegue cada vez mais limpo no seu coração, no seu ouvido. Talvez na minha dicção não seja tão difícil vocês me entenderem, mas às vezes em outra dicção fica um pouco mais difícil. Talvez em alguns lugares ainda que você senta nesse santuário, ainda você não consegue ter um áudio limpo, um áudio claro. Ainda tem reverberação. Eu escuto a minha mensagem depois logo que eu paro de falar. Agora que parou de ouvir o que eu falei. E durante um tempo isso me desanimou. Durante um tempo eu agredi pessoas por conta disso. Durante um tempo eu feri pessoas por conta disso. E Deus começou a mostrar no meu coração que eu precisava fazer as coisas da melhor maneira possível, nas condições que eu tinha, esperando que um dia Ele pudesse me dar condições melhores, para fazer melhor ainda. Porque eu sou um apaixonado pela excelência. Alguém apaixonado pela excelência. Mas isso não poderia, a excelência não poderia me paralisar. Porque eu precisava servir a Deus aonde Ele tinha me colocado. Aonde Ele tinha me colocado, eu precisava servir a Deus. Sonhamos em retomar a construção, quem sabe no próximo ano, estamos levantando orçamentos,
vendo possibilidades, sonhando com tudo isso. Já temos orçamento de elevador, agora estamos esperando de comprar a educação cristã do estacionamento e levar para salas organizadas, limpas, com tudo que é de excelente. Mas enquanto isso não chega, isso não pode me paralisar. E nem pode se tornar um motivo de murmuração para o meu coração. Porque Deus me colocou aqui e agora eu tenho que servir aqui da melhor maneira possível até ter condições melhores ainda. Nós não perdemos os nossos sonhos. Nós não abrimos mão daquilo que entendemos ser o melhor. Só que não fazemos mais disso um campo de batalha entre nós. Oramos, trabalhamos, anunciamos, orçamos, reinvestimos, cortamos, como diretoria, como liderança, e acima de tudo, confiamos que Deus sabe o que o nosso coração quer, que Deus sabe o que o nosso coração deseja. Paulo, quando ele pensou em Timóteo, seu filho na fé, a igreja que procurasse Timóteo, ele recomendou exatamente Deus para a sua vida. Timóteo estava preocupado em saber como ele poderia cumprir com os propósitos de Deus. Timóteo tinha consciência de que ele deveria servir a Deus aonde Deus o colocara. E eu quero ler um texto lindo que está lá em Filipenses, no capítulo 2. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 19 para que vocês possam entender. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Olha o que Paulo vai falar sobre Timóteo. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Versículo 21 é meu ponto. Eu fico imaginando que talvez Timóteo tivesse um colegiado, vários obreiros, vários diáconos, talvez várias pessoas, pastores, contextualizando para o nosso tempo, que estavam ao lado dele, que ele poderia mandar, mas ele não poderia mandar, porque só Timóteo tinha esse coração. Olha o versículo 21. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Quando Paulo pensou em cuidar de um povo, em mandar um representante seu, ele mandou alguém que não estava preocupado qual é o propósito de Deus para a minha vida. Ele estava preocupado como eu posso cumprir com os propósitos de Deus. Timóteo entendera que ele tinha que servir a Deus aonde Deus o colocou. Talvez precisamos entender que o nosso campo missionário mais importante seja o lugar onde você está. Na empresa, na universidade, no bairro, na igreja. Mais visível, concreto do seu campo missionário. Deus o colocou aqui, Deus fincou você aqui, você tem produzido, criado raízes aqui. E como eu disse numa série de mensagens alguns anos atrás, aonde Deus lhe planta, Ele faz florescer. Ele faz florescer. E essa é a nossa convicção, e é com isso que nós vamos continuar caminhando. Mas segundo, onde Deus espera que você o sirva? Sirva quem Deus lhe confiou.
Vamos voltar para o texto bíblico. Sirva quem Deus lhe confiou. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus. Então, veja o texto bíblico. Servido. Porque tendo Davi no seu tempo servido. Aí o verbo que nos chama a atenção é este. Davi serviu. Serviu àqueles que Deus confiou a ele. Como é gostoso nós entendermos que Davi não serviu projetos, pura e simplesmente. Davi não serviu números. Davi não serviu ideais. Davi serviu pessoas. O texto bíblico diz então que tendo Davi servido, Davi serviu pessoas reais. Davi serviu situações reais. E Deus confiou ao entorno dele muitas pessoas. Antes mesmo de ele se tornar um rei de Israel tão conhecido, ele estava ali então servindo a família, ajudando nos negócios da família, uma empresa familiar, e ele pastoreava no campo, servindo a família na empresa familiar que a família tinha então. É interessante nós pensarmos isso, que Deus está sempre colocando ao nosso entorno pessoas. Sim, muitas vezes nós idealizamos projetos para abençoar pessoas. Sim, muitas vezes nós monitoramos números para abençoar pessoas. Mas não é a isso que nós devemos nos apegar, não é a isso que nós devemos servir. Nós devemos servir pessoas. E quem é que Deus tem colocado ao entorno de vocês? Quem é? O que é? Quem é que Deus tem colocado ao redor de vocês? Esposa, esposo, filhos, amigos, clientes, fornecedores, pares na empresa. São estes que Deus tem colocado em nosso entorno. São estes que Deus tem nos confiado. Essas pessoas são as pessoas que Deus tem nos confiado para que de fato nós possamos apontar direção para elas, num espelhar Jesus Cristo por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos atos, e espalhar as suas luzes por meio das nossas emoções, e assim apontar a direção que essas pessoas precisam ter na vida. Fico imaginando que de fato quando tivermos essa consciência, não vamos lamentar a situação em que estamos vivendo, com as pessoas que estamos vivendo. Estava conversando com uma pessoa e ela estava falando sobre uma realidade. Eu estive num lugar que, curiosamente, esta pessoa durante um tempo trabalhou, serviu. E eu falei, eu estive lá. Fui conhecer aquela empresa, fui conhecer aquele lugar. E ele falou assim, puxa pastor, eu trabalhei nesse lugar que o pastor foi. Eu falei, que legal. Ele falou assim, pastor, eu não gosto nem de pensar em voltar lá. Que já me dá um mal-estar. Foi um tempo tão difícil para mim trabalhar naquele lugar. Eu tive vários problemas emocionais, eu desenvolvi vários problemas emocionais. Só de lembrar naquele lugar parece que tudo volta. Por que será que muitas vezes lugares que nos recordam de pessoas, que nos recordam de eventos, que nos recordam de situações, causam mal-estar? Talvez porque a gente não tenha essa consciência que na verdade nós estávamos naquele lugar, nós estamos nesse lugar, para podermos servir aos propósitos de Deus, entendendo que essas pessoas que convivem conosco, Deus as confiou a nós, para apontar uma direção quanto ao futuro. Deus confiou a mim o cuidado da Lília. Deus confiou a mim o cuidado da Julinha. Deus confiou a mim o cuidado de vocês. Deus confiou a vocês o cuidado dos seus lares, o cuidado dos seus filhos. Não terceirize a educação dos seus filhos. É você que precisa educar os seus filhos. Não terceirize, ou não deixe que outros sejam gentis com a sua esposa.
outros sejam gentis com seu esposo. Esta é uma responsabilidade sua, a gentileza, o reconhecimento, a gratidão, a valorização. Deus colocou pessoas ao seu lado e tem confiado o cuidado dessas pessoas a você. Faça com alegria, faça com gratidão, sinta-se privilegiado. Eu fico imaginando, já confessei a vocês que esta é uma área muito sensível para mim, o cuidado com o meu pai. Mas eu fico imaginando, nós temos na igreja alguns filhos que estão carregando uma carga muito pesada por terem que cuidar do papai ou da mamãe, ou às vezes de ambos. Por conta de uma doença neurológica, por conta de uma doença fisiológica, onde o papai já não tem mobilidade, onde a mamãe já não tem lucidez, e esses filhos têm que cuidar, e muitas vezes estão abrindo mão das suas próprias vidas para cuidar desses pais. Às vezes a família é maior e a carga é dividida entre muitos irmãos. Às vezes a família é menor e a carga é dividida com menos pessoas. Ou às vezes, mesmo a família sendo muito grande, na correria da vida, muitos filhos viram as costas e deixam que um filho apenas cuide e tenha todo o peso desse privilégio de cuidar de um papai e de uma mamãe no final da vida. Graças a Deus, meu pai ainda é autônomo, ele anda para cima e para baixo, o trabalho dele é diferente, o trabalho dele é porque nós temos que frear ele, porque senão ele acha que tem ainda 40 anos, 25 anos e quer fazer as coisas que ele fazia quando eu era criança. Subi no telhado para limpar a caixa d'água, com 87 anos, e a gente tem que brigar com ele. Pai, não dá mais para isso. Mas é um privilégio cuidar das pessoas que Deus confiou a nós isso. Você já pode entender isso, você pode sentir a beleza disso. Você entender que Deus confia, que você é capaz de cuidar de alguém. Assim como Ele cuida de nós, Ele nos deixa o exemplo de como Ele cuida de nós. Na noite de hoje, nós precisamos entender que não haverá mudança na sociedade, como eu disse nessa manhã. Dessa manhã eu disse que muitas vezes nós estamos querendo mudar o mundo, mas quando na verdade precisamos primeiro deixar que o Espírito Santo mude o nosso mundo. Na noite de hoje eu quero ampliar esse conceito dizendo, muitas vezes nós queremos mudar o mundo, enquanto negligenciamos as pessoas que sentam à mesa conosco. Não negligencie as pessoas que sentam à mesa com você. Porque haverá um tempo em que a cadeira ficará vazia e você pode lamentar. Você pode lamentar. Eu estava num velório. E geralmente quando eu não conheço a história daquela pessoa, mas eu sou convidado a ministrar naquele velório, uma das palavras que eu dou é convidar aquela pessoa a não se sentir culpada. Porque aquela pessoa teve um privilégio que eu não tive. E aí eu começo a brincar no velório, com as pessoas dizendo, se era um homem, eu nem sei que time que ele torce. E aí alguns já começam a falar, sobre o time do vovô, do titio, do amigo que está sendo enterrado. E eu começo a falar, eu nem sei qual é o prato predileto dele ou dela. E eu pergunto, ele gostava de tomar café? Ele já fala, sim, pastor. Eu não sei se ele gostava de um bolo mais melequento, que nem eu, ou um bolo de fubá simples. Mas vocês não. Vocês tiveram o privilégio, vocês sabem qual era o prato predileto dele, que time que ele torcia, qual o bolo que ele comia. A mesa fica vazia um dia. Não vai haver mais necessidade um dia de colocar aquele prato, aquele jogo americano, aquele talher.
E triste seria para nós, quando a cadeira ficar vazia, nós não conseguirmos sentar à mesa porque o nosso coração está cheio de culpa, porque nós poderíamos ter tomado uma xícara a mais de café com aquela pessoa e não tivemos paciência. Nós poderíamos ter ouvido um pouco mais uma história, mas a gente estava muito apressado, a nossa agenda estava muito cheia. E ele fala devagar, e ela fala devagar, e ela vai falar essa história pela 10ª vez, eu já sei de cor, eu até poderia contar essa história no lugar dela. Mas quando ela não estiver mais lá para contar a história, a gente vai sentir saudade da história que ela sempre contava, da foto que ela sempre pedia, do jardim que ela sempre cuidava, de como chegou no Brasil, de como chegou em São Paulo. Essas histórias vão acabar. Por isso, o texto bíblico diz: tendo Davi em sua geração servido, sirva quem Deus lhe confiou. Hoje pode parecer hoje pode parecer pesado, mas amanhã será saudade. Hoje pode parecer pesado, mas eu espero que amanhã não seja culpa. Hoje pode parecer pesado, mas eu espero que amanhã não seja remorso. Eu não sei quem você precisa nessa semana, talvez, ligar e falar: precisamos tomar um café. Precisamos retomar a conversa. Faz tempo que eu não vejo. Faz tempo que eu não escuto. Antes de mudar multidões, Deus normalmente nos chama para amar pessoas, principalmente aquelas que sentam à mesa conosco. Por isso que eu gosto desse tempo, porque Ele está sempre me dando tapa com luva de pelica. E dizendo: pastor, tome jeito. Tome jeito. Orem por mim. Esse é um tema muito sensível para mim. Ore por mim. Mas eu não estou aqui para pedir: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu estou aqui para dizer: sejam melhores do que eu. Tenham a coragem de serem melhores do que eu. Mas o texto ele termina dizendo: porque tendo Davi no seu tempo servido conforme os planos de Deus. E é aí que vem a mudança da minha forma de pensar. Não é: Senhor, quais são os seus propósitos para a minha vida? Mas sim: Senhor, como eu posso servir nos seus propósitos? Porque Davi serviu a sua geração, ele serviu a sua geração conforme o plano de Deus. Conforme o plano de Deus. E o texto bíblico então diz que nem tudo o que nós devemos fazer, ou o que seja correto para fazermos, está cumprindo o propósito de Deus. Então, primeiro, sirva onde Deus colocou você. Segundo, sirva as pessoas que Deus lhe confiou. E por último, sirva o que importa para Deus. São os propósitos de Deus que importam, não os meus. São os propósitos de Deus que nós devemos percorrer, buscar, entender e praticar. Não os meus propósitos. Nem tudo que é urgente é importante. Como é uma linha tênue a questão da prioridade e da urgência. Tenho pensado muito sobre esse tema e já falei algumas vezes a respeito desse tema. Muitas vezes nós estamos correndo atrás do urgente e abandonamos a prioridade. E nós podemos aprender que o urgente pode esperar. O urgente pode ficar para depois. A prioridade não. Mas como nós estamos sempre correndo atrás do urgente, nós deixamos a prioridade para depois e muitas vezes não sobra tempo para a prioridade, porque nós estamos com muitas demandas urgentes. Nossas agendas, elas são lotadas de urgência. E eu costumo dizer que urgência nada mais é de uma prioridade adiada. Toda vez que eu adio uma prioridade, lá na frente ela vai se tornar uma urgência.
Toda vez que eu empurro com a barriga uma prioridade, lá na frente ela se torna uma urgência. Então, a urgência, ela revela a minha falta de clareza sobre a prioridade para aquele dia, prioridade para aquele projeto, prioridade para aquela situação. E quando então eu olho para isso, eu preciso entender que nem tudo que é urgente é importante. Porque o que é importante é prioridade. E quando nós pensamos o que é prioridade, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Jesus é prioridade. E quantas vezes, algumas coisas das quais nós estamos correndo atrás porque se tornaram urgência, se eu tivesse colocado Jesus como prioridade, Ele teria, quem sabe, resolvido a urgência que eu estou tentando resolver hoje. Uma segunda coisa que eu aprendo, nem tudo que é importante para nós é importante para Deus. Deus não está aqui para assinar embaixo tudo aquilo que nós dizemos para Ele que é importante. Nem tudo que é importante para mim é importante para Ele. Por isso eu preciso ter clareza de prioridade, por isso eu preciso entender como eu posso servir aos propósitos de Deus. E quando eu olho então para esse texto, eu aprendo que Davi, ele tinha essa capacidade de alinhar a sua vida com aquilo que Deus valorizava. Por isso que quando ele foi escolhido para lutar pelo povo de Israel, e quiseram colocar sobre ele uma roupa que não cabia bem, ele disse: eu não aceito isso, vai ser do meu jeito. Porque eu sei o que Deus tem falado, porque eu sei o que Deus quer para a minha vida, porque eu sei o que Deus tem anunciado. Então, o que talvez na sua agenda, nos seus pensamentos, nas suas energias, elas estão sendo ocupadas com aquilo que importa para Deus. E talvez você possa me perguntar: pastor, como eu posso saber o que importa para Deus? É só você conhecer o coração de Deus. Como eu disse pela manhã, tenho aprendido que uma das melhores maneiras de conhecer o coração de um homem e de uma mulher é ouvindo a sua oração. Outro dia eu estava lendo um livro que falava sobre aconselhamento cristão. E ele estava falando sobre a necessidade que muitas vezes aquele que é um conselheiro cristão, ele tem que desenvolver de não entregar a resposta de imediato, mas e também não se pôr como salvador para aquela pessoa, mas motivar aquela pessoa a orar por aquela situação em que ele vem buscar ajuda de oração. Porque geralmente quando alguém vem procurar um discipulador, um professor, um pastor, um conselheiro cristão, ele vem e chega assim: pastor, por favor, eu estou com essa necessidade, você pode orar por mim? E aquele livro, ele incentivava-nos a fazer o seguinte: posso, mas primeiro eu gostaria que você orasse por essa situação. Não, pastor, mas eu já orei tanto, não me sinto forte, eu me sinto fraco, parece que Deus não ouve mais a minha oração. E ele dizia, o autor daquele livro: não, pede para a pessoa orar, e depois você vai orar. Mas na verdade ele estava dizendo: e depois você vai buscar em Deus direcionamento para aquela pessoa. Porque talvez no desespero do nosso coração, na dor que nos aflige, no sentimento que nos acomete, nossa mente está tão confusa, que a nossa boca está falando alguma coisa que na verdade ainda não é exatamente o que eu estou indo lá buscar. Mas quando a gente ora, a gente expressa aquilo que verdadeiramente está machucando o nosso coração. E um dos últimos atendimentos, aconselhamento pastoral que eu fiz, eu falei assim: eu vou testar essa sugestão que o autor está fazendo. E a pessoa chegou e disse assim para mim: pastor, ore por mim. Eu estou com um problema no meu relacionamento conjugal e eu não sei como lidar com o meu marido. Eu falei para ela: eu oro por você, mas antes eu gostaria que você orasse por você.
E ela começou a orar. E ela começou a dizer assim: Pai querido, eu não sei porquê, eu tenho andado tão intolerante com o meu marido. Eu não sei porquê, qualquer coisa que ele fala, eu não consigo decifrar e eu acho que ele está sempre me atacando e me desrespeitando. Eu não sei porquê, eu não tenho conseguido verbalizar os meus sentimentos. E toda a oração que ela fez, ela falou sobre ela. E ela não falou sobre o marido. Ela não fez assim: Pai querido, que o Senhor possa corrigir o meu marido, porque ele é mal educado, porque ele é grosseiro. Corrige o meu marido, porque ele gasta demais. Corrige o meu marido, porque ele está chegando muito tarde. Corrige o meu marido, porque eu acho que ele está flertando com alguém lá na empresa. A oração não foi sobre o marido. A oração foi sobre ela. E quando ela terminou a oração, eu disse assim: você percebeu a sua oração? E ela disse: eu falei só sobre mim, né, pastor? Sim. Acho que o problema sou eu, né, pastor? Não disse isso. Não disse isso. Mas talvez tenha algo aí que a gente precisa trabalhar. E que bom que você orou. E agora eu posso orar por você. Pai, ajude a minha irmã a ser mais paciente com o marido. E aí tudo que ela falava que ela não conseguia, eu pedi que Deus a capacitasse. E quando nós terminamos a oração, ela disse assim: obrigado, pastor. Como foi bom o seu aconselhamento. Não esperava que fosse fazer tão bem para a minha vida. Eu pensei: eu não falei nada. Eu não fiz nada. Eu só pedi para ela orar. E eu só orei. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos aprender a conhecer o coração de Deus. Para que a gente descubra quais são os propósitos de Deus, para que eu possa servir aos propósitos de Deus. E como nós conhecemos o coração de Deus? Nas orações que Ele faz aqui, por meio dos seus profetas, por meio dos autores bíblicos, por meio daqueles que se expuseram e deixaram que o Espírito Santo traduzisse sentimentos. É aqui que a gente vai conhecer os propósitos de Deus. É aqui que o nosso coração vai se render. É aqui que nós vamos redefinir as nossas prioridades. É aqui que nós vamos redefinir os nossos gostos, as nossas preferências. É aqui que nós seremos transformados. Por isso, na noite de hoje, talvez a pergunta não seja o que eu quero construir, mas a pergunta seja o que Deus quer construir através da minha vida. O que Deus quer construir através da minha vida. Porque eu tenho aprendido que uma vida significativa, uma vida que entende quais são os propósitos de Deus, é uma vida que realiza todos os planos de Deus. É aquela que participa dos planos de Deus. Então, qual é o propósito de Deus para a sua vida? A envolver você nos planos dele. Lembram da oração da semana passada? Deus nos permite orar exatamente para que eu participe do projeto dele, exatamente para que eu possa participar daquilo que ele tem feito. Aqui está sendo reforçado. Deus está nos convidando a participar do projeto dele. Uma vida significativa, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida cheia de propósito. É quando nós abrimos mãos dos nossos interesses para viver os interesses de Deus. E assim então, nós vivermos para cumprir os propósitos de Deus. Quando cumprimos os propósitos de Deus, nós estamos cumprindo com a razão da nossa existência. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que nós existimos para o louvor da sua glória. Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança, para então adorá-lo, para então servi-lo em todo o tempo. Na noite de hoje eu queria que você pensasse a respeito disso. Volta comigo
E leia comigo mais uma vez, última vez, Atos 13:36. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu. Foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Aqui há uma expressão de exaltação em relação à vida de Davi. É como se Lucas estivesse dizendo: Davi foi um homem bem-sucedido. E eu gosto de pensar nisso porque Lucas resumiu em poucas palavras décadas da vida de Davi em uma única frase. Em poucas palavras, em uma única frase, Lucas resumiu a vida de Davi. E veja que Lucas não falou sobre as suas batalhas, Lucas não falou sobre as suas mulheres, Lucas não falou sobre os seus castelos, Lucas não falou sobre o templo de Deus, Lucas não falou sobre o seu reinado, Lucas não falou sobre as suas conquistas, Lucas não falou sobre as suas riquezas, Lucas simplesmente falou: serviu ao propósito de Deus em sua geração. Talvez alguns historiadores, se pudessem definir a história do rei Davi, um homem tão conhecido, tão respeitado, tão admirado, tão amado, gastariam páginas e páginas para descrever quem foi Davi, tentando relembrar e tentando valorizar Davi pelos seus feitos, tentando relembrar e valorizar Davi pelas suas conquistas, como um rei que foi hábil em administrar um exército, hábil em conquistar terras, como um rei que acumulou riquezas, como um rei que teve então várias esposas, como um rei que teve vários filhos, mas isso não definiu para Lucas quem era o tão amado, o tão respeitado, o tão admirado rei Davi. Para Lucas, ele simplesmente diz: serviu ao propósito de Deus em sua geração. Confesso a vocês que talvez essa seria uma excelente frase para colocar na lápide do meu jazigo. Fica a dica, amor. Não seria lindo? Na lápide do seu jazigo, essa frase: serviu ao propósito de Deus em sua geração. Ponto. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Por isso a pergunta que eu faço para você na noite de hoje: se Lucas tivesse que resumir sua vida em uma única frase, o que ele escreveria? Eu rogo a Deus que Deus possa escrever numa única frase a respeito da minha vida, quando Ele me chamar à sua presença, exatamente isso: serviu aos meus propósitos em sua geração. E você? É uma pergunta chata de se fazer, né? Você já sonhou com o que você quer que seja escrito na sua lápide? Então fica a sugestão: imite Lucas, passeando pelo cemitério do primeiro século e visitando o túmulo de Davi, e escrevendo no túmulo de Davi: serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Esse é meu convite para você na noite de hoje. Espelhar Jesus e espalhar sua luz passa pelo processo de parar de colocar o seu eu no centro das atenções e colocar Deus no centro das atenções. De que forma? Pai, quais são os seus propósitos para a minha vida? Chega. Pai, como eu posso servir aos seus propósitos em minha vida? Que Deus nos abençoe, igreja.
Talvez você tenha lição de casa para fazer, como eu sempre tenho quando eu termino de pregar. Lembre-se, onde Deus espera que você o sirva, onde Deus o colocou. Não é à toa que você está lá. Não é por acaso que você está lá. Segundo, sirva quem Deus lhe confiou. Não é à toa que você tem a esposa que você tem, o marido que você tem, os amigos que você tem, os irmãos em Cristo que você tem. Eu sei que às vezes eles parecem, principalmente os nossos irmãos, uma mala sem alça. Mas Deus é tão generoso. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim, puxa, às vezes parece, né, que ele estava falando de uma situação difícil que ele estava enfrentando. E ele é um tirador de sarro, um homem inteligente. E eu falei para ele, parece uma mala sem alça, né? E falei o nome dele. Ele falou assim, sim, pastor, mas Deus é tão bom, que colocou rodinha na mala, que ficou mais fácil de empurrar. Deus às vezes coloca rodinha nas malas que a gente carrega. Sirva quem Deus lhe confiou. E por último, sirva o que importa para Deus.